Olá, turma. Sou o professor Alisson e dando início aos nossos estudos referentes à disciplina de filosofia. Neste vídeo, nós vamos fazer uma pequena contextualização, uma pequena introdução a respeito do que é que vem a ser a filosofia, a respeito de sua origem, mostrar uma pequena periodização a respeito da sua história, para que a gente possa ir aprofundando aos poucos a respeito dessa disciplina que é de suma importância para as provas externas, para a nossa formação pessoal, a formação estudantil e até mesmo para a vida, certo? A filosofia, já iniciando dentro das nossas temáticas de hoje, muitos têm dificuldade em expor a respeito de uma definição, né? Se a gente for aprofundar na internet, nos livros didáticos, inúmeras são as definições, são os conceitos, né? Alguns professores temem, né, em expor que não existe uma definição certa, concreta a respeito da filosofia pelo amplo universo que é o contexto de sua definição, né? Mas trazendo aqui de forma simples e objetiva para iniciar os nossos estudos, nós podemos dizer que a filosofia inicialmente é a mãe das ciências, né? A partir da filosofia nós vamos ver que várias outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a matemática, a física, a metafísica, a lógica, né, a história e as demais ciências, como a gente vê nessa imagem aqui, ela vai originar os demais campos do conhecimento, né? Então, nós podemos dizer que a filosofia, inicialmente, é uma ciência que tem como campo de estudo o conhecimento, né? A filosofia ela vai estudar, vai analisar a existência humana e o saber pelo meio racional, né? Então, inicialmente, resumindo essa primeira parte, podemos dizer que a filosofia é a ciência que vai buscar compreender, né, o conhecimento. Ela não vai dar conhecimento sobre as coisas mundanas, mas a filosofia é a ciência que vai buscar, a partir do conhecimento, né, um saber baseado especificamente na análise racional, a partir da razão, do pensamento, certo? Do termo grego, nós vamos ver que a filosofia, a palavra filosofia, significa amor ao conhecimento, amizade ao saber, né? Ou amizade ao conhecimento. Esse é um dos termos que também a gente expõe muito e vê os professores também colocando a respeito da introdução. O que é que vem a ser filosofia? É o amor ao conhecimento, é a amizade ao saber. Então isso liga muito a essa primeira definição que eu coloquei aqui para vocês, que a filosofia é um campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional, né? Nós vamos ver que a filosofia, dentro dessa definição, tem inúmeros temas a ser abordado, né? Entre eles, por exemplo, a existência humana, a mente humana, a busca pelos meios morais, a verdade, a questão da linguagem. Nós vamos ver que as disciplinas que fazem parte, né, que é campo de estudo da filosofia, são inúmeros, né? Entre eles, nós poderíamos dizer que as disciplinas filosóficas seriam a metafísica, a lógica, a teoria do conhecimento, a estética ou filosofia da arte, como alguns também denominam, o campo da política, né? A filosofia política é uma outra denominação, entre outras áreas do conhecimento, para a gente não expor, né, tanto aqui o vídeo, né? Então, a filosofia seria a ciência que vai buscar o conhecimento através do processo racional, a partir da razão, certo? Para tentar se aproximar do que a gente vem entender que seria a verdade, né? A partir do exercício filosófico. Então, como eu já coloquei aqui para vocês, a filosofia, né, do termo grego, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, né? Amor ao saber. A filosofia para o Ocidente, né, para a nossa cultura em si, ela é grega, né? Então a origem da filosofia ela é do século V ou século VI. Aí a gente tem essa controvérsia a partir dos estudos, que a filosofia ela é grega, mas que surge entre os séculos V e VI antes de Cristo, né? Nós vamos ver que uma das contribuições, que é até justamente um dos pontos que a filosofia é muito crítica atualmente. Para que serve a filosofia? Qual é a sua finalidade?
nós vamos ver que a filosofia, né, nós já vimos que é a ciência que vai buscar uma formação a respeito do conhecimento. A filosofia é uma ciência que vai buscar se aproximar da verdade através da razão, do logos, do raciocínio. Mas a filosofia ela é essencial para os dias atuais, justamente por quê? Porque ela vai fazer que, a partir do processo filosófico, a partir do raciocínio, né, sobre as coisas mundanas, que a gente poderia citar aqui inúmeras, ela vai contribuir com que nós, seres humanos, né, nós, estudantes, possamos se tornar seres mais autônomos a respeito do nosso pensamento, né, seres mais críticos diante das coisas que são expostas no mundo, não sair criticando tudo que vê pela frente, mas que a gente possa ser um ser mais reflexivo, analisar determinadas situações, determinados temas, ter a nossa própria opinião a respeito daquele questionamento e logo ser seres mais críticos, reflexivos, autônomos, né? Características que está faltando muito na sociedade atual, que está faltando muito nos jovens do ensino médio, né? Que estão ingressando no ensino médio e que saem do ensino médio. Ter autonomia própria, né? Sobre o seu pensamento, seres mais críticos diante da sua realidade e reflexivos, certo? Eu já coloquei aqui que a filosofia tem como origem no Ocidente ser grega, né? Na Grécia Antiga, mais especificamente na cidade de Atenas. E os três principais teóricos ou clássicos da filosofia da antiguidade, da Grécia Antiga, são quem? A figura de Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos ver nos vídeos seguintes que a filosofia ela é dividida em antes de Sócrates e pós a figura de Sócrates. Isso a gente vai contextualizar mais adiante. Mas já dando início, né, aos nossos estudos de filosofia, esses três autores é o que vai marcar a filosofia clássica e a filosofia na Grécia Antiga, na Antiguidade. Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos aprofundar mais adiante, ok? Então, era isso, essa pequena introdução a respeito da filosofia. No vídeo seguinte, a gente vai dar continuidade sobre essa pequena introdução. Até mais.